Fala galera, aluno apótema, vestibulando, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula do Apótema Vestibulares e hoje veremos ainda a continuação de subconjuntos. Galera, agora eu vou deixar aquele recado que vocês já conhecem, estão carecas de saber. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, só assim você vai ficar a par de todas as novidades que acontecem por aqui, beleza? Subconjuntos, parte 8, operações com conjuntos. Operações com conjuntos. Nesta parte do nosso curso estudaremos operações tais como união, diferença, interseção e número de elementos. As respectivas propriedades serão apresentadas juntamente com cada conteúdo. Por ser um dos conteúdos de conjuntos mais cobrados nos vestibulares e exames, né, tanto os tradicionais quanto o Enem, tá? Recomendamos que as próximas aulas sejam vistas de modo sequencial, algo que já estamos vindo frisando já há muito tempo, tomando nota de todas as particularidades referentes a cada subtema. Os exercícios propostos, como já ocorria nas aulas anteriores, serão apresentados em aulas exclusivas, em aulas dedicadas, bem como a lista de exercícios suplementares, tá? Vão ter aí exercícios aí um pouco mais forte, né? Exercício que tomou suplemento, exercício um pouco mais pesado, tranquilo? Então, ó, aquilo que a gente sempre fala para vocês, tá? Evite assistir às aulas do conteúdo, tanto de conjunto quanto de subconjunto, tá? Tá sendo feito um curso, ou apresentado para vocês um curso de ponta a ponta, tá? Evite assistir aulas isoladas, aulas estanques, tá? Ah, eu preciso entender relação de uma implicação lógica, tá? Então, o aconselhável, o recomendável é que você pega as aulas lá iniciais, tá? E vai seguindo, né? Vai pegando a sequência de aula, beleza? Evite assistir aulas isoladas para uma melhor compreensão e assim você tira o melhor proveito do nosso curso. Operações com conjuntos. Diferença de conjuntos. Dados conjuntos A contendo os elementos 0, 1, 3, 6, 8 e 9, e o conjunto B contendo também os seus elementos 1, 4, 9 e 90, podemos escrever um conjunto C, que será formado pelos elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Assim, o conjunto C, tá? Esse terceiro conjunto, vão ter os seguintes elementos, né? 0, 3, 6 e 8. E esse conjunto, né? Esse conjunto C é chamado de conjunto, ou chamado apenas de diferença, tá? Então, C é a diferença de A menos B, tá? E a gente lê para esse caso aqui A menos B, tranquilo? Então, ó, perceba que eu tenho 0 em A, mas não tem B. Então ele entra no conjunto de diferença. Tenho 1 em A, tem 1 em B. Não entra, tá? É só o que aparece em A e não aparece em B. Tem 3 em A, mas não tem 3 em B. Tem 6 em A e não tem 6 em E, em B. Tá aqui. Eu tenho 8 em A, mas não tem 8 em B. Então ele vai aparecer aqui. Como 9 aparece tanto no A quanto no B, não entra. Mas CJ, e esse 90 que aparece no B? Não entra no caso, tá, pessoal? No caso, A menos B, tá? Os elementos que aparecem em A, mas que não aparecem em B. Tranquilo? Continuando ainda a diferença de conjuntos, de um modo geral, podemos escrever A menos B, tá? Ou a diferença. Vão ser os X, tais que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, voltando aqui, ó, voltando à fita, você pega todos os elementos do conjunto, né? Escreve um conjunto, tá? Escreve um conjunto para esses elementos aqui. Pegando esses elementos, tá? Fazendo a análise, né? Vamos supor, está fazendo A menos B, tá? Então, dos elementos que estiver em um conjunto
mas não estiver em outro, tá? Você vai ter o conjunto C. Então, por exemplo, quem está em A, mas não está em B, vai te originar um conjunto C, que é o conjunto diferença. Tranquilo? Detalhe, né? Para quem assistiu já as nossas aulas de complementar, tá? Por isso a importância de você ver as aulas de modo sequencial. Se você viu as aulas anteriores de complementar de conjunto, você vai perceber que A menos B, ou seja, esse conjunto C, tá? Conjunto C aqui, ó, que nós vimos aqui, esse conjunto C é o complementar de B em relação a A, tá? Ou seja, os elementos que estão que aparecem em B, mas que não aparecem em A, é o complementar. Tranquilo? Então você pode também representar a diferença entre dois conjuntos, por exemplo, A menos B, como sendo o complementar de B em relação a A. Lembra que já falávamos que você tem um conjunto ou um universo como referência? Então, ó, a referência aqui é o conjunto A. Tranquilo? B era aquele conjunto que estava sendo subtraído. Então, o terceiro conjunto, que seria o conjunto C, tá? Vai ser o complementar de B em relação a AA. Ou o C vai ser A menos B. Beleza? Daí a vantagem de ter visto as aulas de complementar. Se você entendeu complementar, operação com conjunto, no caso principalmente de diferença de conjuntos, fica bem fácil a compreensão. Diferença de conjuntos, exemplo 1. Sabendo que A tem 0, 2, 4, 6 e 8 e B tem 4, 8, 9 e 10, calcule A menos B. Já está feito aqui o diagrama para vocês, mas eu já vou explicar como que interpreta isso aqui, tá? Resolução. Então a gente sabe que A menos B vão ser os x, tais que x pertence a A e não pertence a B. Beleza? Os elementos que aparecer em A e não aparecer em B vai ser a diferença, né? Então, ó, tem 0 em A, mas não tem 0 em B. Tá aqui. Tem 2 em A e não tem 2 em B. Tá aqui. O 4 aparece nos dois, não entra. Tem 6 em A e não tem 6 em B. Então, ó, o conjunto, a diferença, né? A menos B vai ser o conjunto C, né? No caso, com esses elementos aqui. 0, 2, 6. E A menos B é o complementar de B em relação a A. Tá? Se você pegar e inserir esses elementos, tá? Dentro desse conjunto B, no caso, tá? Te dá o conjunto A. Com exceção do 10 aqui, né? Porque eu tenho 10 em B, mas não tenho 10 em A. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Exemplo 2. Sendo A contendo os elementos 5, 10, 15, 20 e 25 e B contendo 2, 5, 7, 12 e 15, calcule A menos B e B menos A. Então vamos lá. Primeiro fazendo A menos B, tá? Então a condição que a gente já sabe para ser possível a diferença entre dois conjuntos vão ser os x, tais que x pertence a A e x não pertence a B, tá? Então perceba, né? Eu tenho 5 em A, tenho 5 em B, não entra. Tenho 10 em A, mas não tem 10 em B, então ele entra no conjunto de diferença aqui. Tem 15 em A, tem 15 em B, não entra. Tenho 20 em A, mas não tenho 20 em B, então ele entra aqui. E por último eu tenho 25 em A, mas não tenho 25 em B, então ele entra aqui, beleza? O fato de aparecer o 2, o 7 e o 12, tá? Eles não vão entrar aqui porque estamos fazendo A menos B, tá? Então é importante ficar atento a isso, é A menos B. Então tá aqui o conjunto, a diferença, né? Conjunto de diferença, tá? Que vai ser o complementar de B em relação a A, tranquilo? E é aqui em diagrama de Venn para vocês, né? Então, no primeiro momento, aqui o conjunto A, tá? 5, 10, 15, 20, 25, tá? Quando eu pego o conjunto B, 2, 5, 7, 12 e 15 e faço a diferença, tá? Vai me resultar esses elementos em rosa aqui, que é a diferença exatamente de A menos B.
Bom, nós já calculamos A menos B, né? Agora temos que fazer B menos A, tá? Desses mesmos elementos aqui, tá? Já calculamos A menos B, agora é B menos A. Então B menos A vão ser X, tá? Isso que X pertence a B e X não pertence a A, tá? Então, ó, eu vou ter como parâmetro agora o conjunto B, tá? Então, ó, tem 2 em B e não tem 2 em A. Então ele entra aqui, beleza? Tem 5 em B, tem 5 em A, não entra. O 10 no caso não entra, porque estamos fazendo B menos A. Tem 7 em B e não tem 7 em A. Então ele entra aqui, ó. Tranquilo? Tem 12 em B, não tem 12 em A. Então ele entra. Então, ó, o 15 não entra, porque estamos fazendo tanto o fato dele aparecer aqui, né? O 15 aparece nos dois conjuntos, tá? E o 20 e o 25 não entra, porque estamos fazendo B menos A, tá? Então tá aqui para vocês a diferença, né? Ou os elementos que fazem parte do conjunto de diferença. Então, ó, agora vai ser o que? O complemento de A em relação a B, tranquilo? Ó, quando fizemos A menos B, nós tínhamos o complemento de B em relação a A. Tá? Quando era A menos B, a diferença seria o complemento de B em relação a A. Como agora estamos fazendo B menos A, então vai ser o complemento de A em cima, tomando como parâmetro o conjunto B. Beleza? Tá aqui, ó. Tá? Então é o complementar de A em relação a B. O conjunto de referência de parâmetro aqui é o conjunto B. E aí aqui para vocês, né? O diagrama de Venn. Então, ó, aqui em rosa para vocês destacado a diferença, né? Ou o complementar desses caras aqui. Tranquilo? Então, detalhe, né? A menos B é diferente de B menos A. Tá? Importantíssimo isso. Aliás, turminha, esse é um dos motivos, né, ou o principal motivo, que não está definido dentro do universo dos naturais a subtração. Tá? Então, por exemplo, lembra, se você quiser fazer a subtração de um número e o seu antecessor, isso não está definido no conjunto dos naturais. Por exemplo, 7 menos 5 dá 2. Tranquilo? Tranquilo. Mas a recíproca é verdadeira? Por exemplo, se eu fizer o contrário, né? 5 menos 7. 5 menos 7 é menos 2. E menos 2 é diferente de 2. Porque 5 menos 7 dá um valor negativo. Tá? E o universo dos números naturais não contempla os números negativos. Tranquilo? Por isso que não está definido no universo dos naturais a subtração. Exemplo 4, né? Sendo D os elementos 1, 2, 3 e 4 e E 5, 6, 7, calcule D menos E. Então tá aqui, né? D menos E vão ser os X, tá? Que X pertence a D e não pertence a E. Só que, turminha, detalhe, né? Esse conjunto D aqui, ó, não tem nenhum elemento, tá? Que aparece também no conjunto E, tá? Esse conjunto é uma coisa, esse conjunto é outra coisa. Não tem nenhum elemento em comum que eu possa fazer a subtração, que eu possa fazer a diferença. Como esse conjunto, tá? Ele é 100% diferente em relação a esse outro conjunto E, tá? Que também é 100% diferente em relação a esse. Então, ó, eu não consigo fazer a diferença D menos E. Tá vendo aqui no diagrama, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 não tem nada a ver com 5, 6, 7. Tranquilo? Quando isso acontece, quando o conjunto, você vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença entre um conjunto e outro. E eles não têm nenhum elemento em comum de modo a se fazer a subtração, tá? Ou a diferença, né? A gente diz que esses dois conjuntos, no caso D e E, são disjuntos. Então, D menos E só resulta em D. Tranquilo? Próxima aula, união de conjuntos.